Olá, queridos e queridas, trabalhadores da Casa do Caminho, da nossa Casa do Caminho. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 5, que fala sobre lei de conservação. Antes de iniciarmos a nossa conversa, o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade tão amiga, agradecendo por essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de estudo, de aprendizado, e pedir que possamos ser intuídos, que possamos ter a calma, a singeleza, tudo que iremos trazer essa noite. Mestre amado Jesus, que possamos ter instrumentos fiéis de Ti, dessa espiritualidade tão querida, tão amada, que se debruça sobre nós, nos ajudando a caminhar, a sermos melhores a cada dia. Então pedimos que tenhamos sempre boa vontade quando somos convocados a trabalharmos no bem. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, vamos falar hoje sobre lei de conservação. Mas antes da gente iniciar, vamos guardar na nossa mente, no nosso coração, que essa lei é uma lei natural, né? Uma lei que existe para a gente, que a gente preserve, né? Para que a gente preserve a nossa vida, para que a gente cuide na nossa vida, para que a gente valorize a nossa vida. Porque é através dela, através aqui que nós estamos encarnados, é que a gente vai, não é, evoluindo, que a gente vai progredindo, que a gente vai passando pelos aprendizados e tirando o melhor, não é? Aproveitando melhor. E a doutrina espírita está aí para nos ajudar. Os ensinamentos de Jesus estão aí para nos esclarecer, nos ajudar a caminhar sempre ligados ao que é o bom, o que é ser melhor, o que é ser fraterno, o que é ser respeitoso. Tá? Então a gente começa trazendo uma informação, uma lição que está no livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti, onde ele relata que em um determinado dia ele foi ao cinema. Simonetti tem muitos livros que falam para os jovens, né? Então a gente que trabalha com jovens, eu particularmente gosto muito. Então ele fala que em determinado dia ele foi ao cinema, foi assistir um filme que estava assim, aquele filme de primeira mão, estreia. E esse filme, então, o cinema estava cheio, super lotado, e ele sentou todos ali, que compraram o ingresso, sentaram ali nas poltronas, e o filme começou. No meio do filme, uma pessoa gritou assim: olha, a sala de projeção do cinema está pegando fogo. Não foi com essa entonação, lógico, não é? Foi gritando. E aí a gente imagina, não é, o que aconteceu. As pessoas entraram em pânico, começaram a pisotear umas às outras, né? Porque você quer sair daquele lugar, você quer se libertar, quer se salvar, não é? E todos querendo fugir, tal. Aí Simonetti, no final do relato, ele coloca, né, o seguinte questionamento. A primeira reação que as pessoas, né, tiveram foi a de fugir. A primeira reação delas foi essa.
por medo, por pânico. Aí ele faz o segundo questionamento. O que foi acionado ali no corpo, na mente daquelas pessoas para que elas rapidamente elas corressem? Para que elas quisessem, né, rapidamente que elas tivessem esse desejo de fugir daquele lugar. Aí ele vem respondendo. Foi acionado, nesse momento, naquelas pessoas, um mecanismo de defesa de sobrevivência, chamado instinto de conservação. Então, esse instinto, né, e esse instinto ele se manifesta quando a gente passa por uma situação de perigo, uma situação de dor, uma situação de medo e outras mais. A literatura médica, ela traz, né, a seguinte informação, que diante de uma situação de dor, de perigo, né, de fome, de medo, nosso corpo entra imediatamente em estado de alerta, tá? E há, nesse momento, uma liberação, uma descarga, né, não é uma descarga elétrica, uma descarga na nossa corrente sanguínea de um hormônio chamado adrenalina, também chamado de hormônio da fuga e hormônio da luta. Dependendo da situação que a gente esteja, não é? A gente vai reagir de alguma forma. E esse hormônio é o hormônio que ajuda o nosso corpo a reagir mais rapidamente diante de situações como essas que eu citei, que os médicos trouxeram para a gente. Então, esse hormônio, ele potencializa as nossas energias. Ele faz nosso coração bater mais rápido, né? E o coração batendo mais rápido, eu não sou médica, não é? Mas a gente lê alguma coisa. O coração batendo mais rápido, né? Ele manda o fluxo sanguíneo, ele se intensifica. E ele chega mais rapidamente a determinados músculos que a gente vai precisar num momento de perigo. Olha que interessante. Então, os médicos, eles trazem que a produção de adrenalina é um processo que contribui para a sobrevivência. Tá? E quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se o instinto de conservação é uma lei da natureza, os espíritos respondem que, sem dúvida, que sim, que ele está presente em todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de inteligência que eles tenham. E esse instinto ele pode ser maquinal em uns, em outros ele pode ser raciocinado. E como exemplo de instinto maquinal, a gente traz o caso as plantas, não é? Quem gosta de cuidar das plantas, né, de ter um vasinho na sua casa, de flor, etc. Né, planta o vasinho ali, a flor em determinado dia. Daqui a um tempinho mais, a planta já mudou de direção, ela já se volta em outra direção. Ah, mas a planta ela não tem vontade própria, ela não raciocina, né? Ela não pensa. Como é que ela pode, né, mudar de direção? Né? Como é que ela pode se voltar para outra direção? É porque ela busca, né? A luz, ela busca o sol. A luz e o sol são estímulos para que ela mude de direção. E a luz a gente sabe que é necessário, o sol é necessário para que ela realize a fotossíntese. O mesmo vale, né, esse mesmo raciocínio serve para as plantas carnívoras. Né? As plantas carnívoras, elas se fecham devido a uma reação físico-química. Tá? Os animais,
Eles utilizam o instinto, né, para consumir só aquilo que satisfaz as suas necessidades. Tá? Bom, aí Kardec entra no meios de conservação. Então ele fala assim, pergunta aos espíritos: dando ao homem a necessidade de viver, Deus ter-lhe-á fornecido sempre os meios de consegui-lo? Os espíritos respondem, né? Os espíritos respondem para Kardec: se Deus dá a todos os seres vivos, né, a todos, Deus dá a todos limitadas condições de sobrevivência, mesmo nos locais mais difíceis. Existem lugares, né, no universo onde a gente não se imagina que tenha vida. No entanto, lá estão bilhões de seres retirando daquele lugar o seu sustento. Né? Então, só para a gente voltar aqui. Então, Deus dá a todos os seres vivos, né, um meio de conseguir, né, deles viverem. Todos os seres vivos conseguem viver, conseguem ter, né, os meios para poder sobreviverem. Os espíritos respondem assim: Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Deus é Pai, né? Misericordioso, bom e justo. Não ia colocar os seres em lugares inóspitos, né, sem sustento, né, sem ajuda necessária. É por isso que fez a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes, pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. A gente vai ver isso mais adiante nas outras perguntas. Na 705, Kardec fala assim: porque nem sempre a terra produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? Aí os espíritos respondem: é que o homem ingrato negligencia. Ela é, entretanto, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza do que é resultado da sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com isso. Então, o nosso planeta, ele foi preparado por Deus para dar a todos nós, né, a todos, os recursos, os mecanismos de sobrevivência, né, necessários para que ninguém passasse necessidade. Então, os meios de conservação e tudo aquilo mais, não é, que a gente precisa para viver, para evoluir, a Terra produz. Tudo a Terra produz para a gente. Só que nós, vamos falar assim, o ser humano, ele é insaciável. Ele está sempre criando necessidades falsas, necessidades fictícias, querendo sempre o quê? Mais. E nunca está satisfeito com o que a Terra lhe proporciona. É característica, né, da gente. Então a gente imagina, se nós, né, se o ser humano, ele está sempre criando necessidade que ele não, né, da qual ele não necessita, é claro que a Terra, né, não será capaz de fornecer tudo. Vai haver algum momento, em alguma situação, em algum lugar, em algum país, que vai faltar alguma coisa. Alimento, que vai faltar água. Não é? Então,
a gente não pode esquecer que que a gente ainda é muito, o sentimento a gente traz, a gente ainda é muito egoísta. E o egoísmo faz o quê? Faz com que nós retenhamos o supérfluo. O supérfluo poderia ser o quê? Redistribuído, distribuído para aqueles que são mais necessitados, mas não. Se acontecesse isso, se todos agissem dessa forma, a gente estaria ajudando a todos ficarem bem, e esse é o nosso papel. A gente sabe que através da caridade, o ser humano ele desenvolve o amor e aprende a ser fraterno, ajudando o próximo, ajudando aquele, ajudando o mais necessitado. Mas a partir do momento que eu tenho em abundância, eu não paro por aí, eu quero ter mais, cada vez mais, e ainda esqueço daquele que precisa de mim, aquele que passa por um momento difícil. Então, isso tudo dá a impressão que a Terra não produz o necessário. Com certeza ela produz, como os espíritos nos responderam. O homem que desperdiça, que a gente muitas vezes vê o que a Terra produz, ele está ocasionando o quê? Um desequilíbrio na distribuição de tudo que a Terra está lhe oferecendo. Tem um artigo no site da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, chamado Reduzir o Desperdício para Alimentar o Mundo. Que esse site traz a seguinte informação, cerca de 1/3, olha só, 1/3 dos alimentos que se produzem a cada ano no mundo para a gente consumir, consumo humano, algo em torno de 1.300.000.000 de toneladas são desperdiçados ou perdidos. Então, a Terra produz, ela produz tudo que a gente necessita. Mas a gente, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, a gente quer cada vez mais. Não é? Na pergunta 706. Por que nem sempre a Terra produz o bastante? Não, desculpa. Por bens da Terra só se devem entender os produtos do solo? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. O solo é a fonte primeira, de onde decorrem todos os outros recursos, pois definitivamente esses recursos são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que se deve entender por bens da terra tudo o de que o homem possa gozar neste mundo. Então, tudo que utilizamos, não é tudo, de falar assim, tudo que utilizamos nesse planeta, a gente deve entender como os bens da terra. Mas tudo, não somente os bens que vêm do solo, como os espíritos falam para a gente. O solo é a fonte primeira, de onde todos os outros recursos emanam, eles saem. Como o nosso planeta é maravilhoso, nosso planeta é belo, quantos bens ele nos oferece?
observar, né, como a natureza é perfeita, né? A flora, a fauna, né, os mares. Nosso planeta é essa escola, né, a escola divina que Deus nos presenteou para que a gente progrida, para que a gente evolua. É uma escola de aprendizado. É uma escola e que a gente deve aproveitar, né? Esse momento que a gente está. Então, diante de tudo que a gente está ouvindo, a gente deve cuidar de todos esses bens, de todas essas maravilhas, né, que a gente pode ver, que a gente pode tocar, né, e cuidar. Mas a gente não faz isso, né, verdadeiramente ainda. A gente contribui muito para que o nosso planeta, né, seja ainda tenha muita poluição. Né? A gente não tem preocupação com o meio ambiente. A gente não tem esse cuidado. A gente não tem cuidado com a natureza. Né? A gente não tem essa consciência. Né? E a natureza, ela dá as respostas. Né? Se a gente for pesquisar quantos rios são contaminados, né, por descaso, por falta de respeito, né, com essa natureza que a gente fala aqui, com os bens que Deus colocou aqui no nosso planeta. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim, é de nossa responsabilidade. É utilizar, né, de maneira consciente, não pensando somente em nós, no nosso bem-estar, né, mas na coletividade, né, pensar nas gerações futuras, porque as gerações futuras seremos nós também. Né? Como é que a gente vai querer encarnar num planeta ainda, né, que foi tão prejudicado, né, por nós mesmos? Eu tenho direito a tudo que a natureza me oferece, mas eu sou responsável por tudo que eu faço contra ela. Tá? Então vamos cuidar de todos os bens como, né, os espíritos trouxeram para a gente. Esses bens, né, terrenos que Deus colocou aqui para todos nós. Na 707, Kardec pergunta assim: frequentemente, os meios de existência faltam a certos indivíduos. Mesmo quando a abundância os cerca, a que se deve atribuir a isso? Aí os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e mais frequentemente, a si mesmos: buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar para o chão para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com indolência, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos, que com muita frequência são apenas meios de pôr à prova a vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Então, os espíritos superiores, ele vem informar, né, do egoísmo, mais uma vez, né, que está presente nos nossos corações. A gente trabalha muito em benefício de nós mesmos.
né? Mas a gente esquece do outro, né? De trabalhar para o outro, de ajudar o outro, né? De ter um olhar amoroso. A gente esquece disso ainda. A gente gosta de tudo, né? De muita facilidade ainda. A gente gosta de ter menos do trabalho. E não é assim que tudo funciona. O trabalho também é uma lei natural, né? Então é através dele que o progresso nos alcança. Então é isso que os espíritos vêm falar. Então, quando os espíritos falam, né, que é uma fala, que é uma citação de Jesus, buscai e achareis, isso não quer dizer que basta a gente olhar para o nosso planeta, que tudo vai estar à nossa disposição. Não é dessa forma. A gente tem que agir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que contribuir com perseverança, com disciplina, com vontade, não é? Sem preguiça. Sem preguiça, principalmente. Diante dos obstáculos que a gente encontra, né? A gente vai enfrentando e vai vencendo, né? E vai encontrando tudo que a gente necessita, do que a gente precisa. Então, a gente precisa saber que os meios de subsistência estão à nossa disposição. E quando eles não estão, né? Quando eles não são tão fáceis, é porque a gente precisa trabalhar, né? Com mais afinco, né? Para alcançá-los. Quantas nações, quantos países têm abundância? Falo em relação a alimentos, enquanto ali os seus vizinhos, países vizinhos, sofrem na miséria, na fome. Não é? A literatura espírita, ela traz, né, que a miséria que se espalha no mundo é falta de quê? O evangelho no coração das pessoas. É o egoísmo presente, ainda muito forte. E na 709, Kardec fala assim: aqueles que em certas condições críticas se viram constrangidos a sacrificar seus semelhantes para se alimentar, cometeram um crime. Se houver crime, não terá sido atenuado pela necessidade de viver que lhes dá o instinto de conservação? Os espíritos respondem: já respondi, dizendo que há mais mérito em experimentar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Então, o instinto de conservação, que é uma lei natural, é uma lei de Deus, está na lei de conservação, ele não dá o direito de você preservar a sua vida tirando a vida do outro. É como os espíritos trazem. Existe aí um homicídio, crime de lesa natureza. Só quem pode tirar a vida física é aquele que nos deu a vida. Não é? Se a lei, a gente aprende a lei de amor, como é que a gente vai violentar essa lei? Então a gente vai finalizando, e deixando a seguinte reflexão: o nosso planeta nos oferece sempre o suficiente, sempre, tudo que a gente precisa, desde que a gente saiba utilizar os recursos naturais com equilíbrio. Queiramos ou não, há uma lei natural que rege
todas as nossas ações, né? Boas ou ruins. Então, que a gente tenha responsabilidade, respeito com os recursos que Deus nos emprestou. Tá? Um beijo no coração de cada um e até a próxima.